Olá amigos, bem-vindo ao Atec PT. Para quem não nos conhece, oferecemos vídeos novos e emocionantes. Hoje, novamente apresentarei a vocês um assunto que diz respeito às grandes construções feitas pelo homem. Vamos nos concentrar nas pontes construídas sobre a água. Como elas são construídas e as tecnologias utilizadas para sua fabricação. Fique até o final do vídeo para entender tudo. As pontes são estruturas que trouxeram grandes mudanças na história da humanidade. Elas ligaram cidades, regiões e até continentes. Tudo isso graças à engenhosidade e proeza arquitetônica e tecnológica. Rios, lagos e até mares deixaram de ser obstáculos graças à sua construção. Mas as maiores conquistas da humanidade consistem em conectar duas terras separadas por um imenso rio ou mar. Mas por que exatamente falamos de bravura neste caso? Ao contrário das pontes que conectam lugares separados por um rio raso, as pontes sobre grandes águas enfrentam muitas restrições. Primeiro, você deve considerar a distância, pode chegar a vários quilômetros. Além disso, essas águas são muito mais profundas. Neste caso, colocar um suporte entre os dois terrenos não é mais suficiente. Você tem que pensar em outro sistema de engenharia muito mais eficiente. Mas vários problemas podem surgir, e na construção em água salgada, os engenheiros devem projetar suportes que também resistam à corrosão, que aumentam constantemente com a profundidade. E as estruturas também devem resistir a ondas e ao vento. Não é uma tarefa fácil, certo? Então, como os engenheiros conseguiram construir pontes sobre a água apesar dessas restrições? Tudo começa com a escolha dos materiais que devem permitir que a infraestrutura seja sólida. Ter uma vida útil longa o suficiente também é uma prioridade. A escolha gira em torno de 3 materiais. Encontramos concreto, aço e acrílico. O concreto de alto desempenho anda de mãos dadas com uma técnica de prevenção de trincas. Uma ponte resiste a rachaduras por fadiga usando lajes de concreto. Quanto ao aço, é um material muito forte e resistente. No que diz respeito ao acrílico, permite ter estruturas variadas, com um lado estético puro. Mas além da escolha dos materiais, também é necessário escolher cuidadosamente as técnicas de construção. Elas devem corresponder a cada situação. Para isso, a escolha é ampla. Os engenheiros podem escolher entre técnicas que permitem a construção da ponte sem deslocamento de água e aquelas que permitem trabalhar em ambiente seco. Vamos ver juntos como a primeira técnica é mais lucrativa. Consiste na utilização de sistemas de empilhamento. Assim não há necessidade de mover ou desviar a água. A construção é feita diretamente sobre ela. Para isso, colunas ocas de aço são colocadas na água para servir de suporte para a ponte. Um grande martelo é então usado para fixá-las com mais segurança. Uma vez estabilizada, a parte oca das colunas de aço é preenchida com concreto. O objetivo é ter uma boa base da ponte. A peculiaridade desses concretos é que eles podem solidificar mesmo em contato constante com a água. Esta engenhosidade originou-se na época romana e foi aprimorada para as construções modernas. Garante uma estrutura sólida e permite que a ponte suporte todas as tensões na água. Outra solução também pode ser utilizada para a construção desse tipo de ponte. Inclui o uso de ensecadeiras para represar a água ao redor do local. Esse processo permite que os trabalhadores trabalhem em um local mais seco. A técnica é, entre outras, utilizada em vários projetos como a construção de barragens, a reparação de grandes navios e muito mais. Na verdade, ela consiste em cercar a parte onde é necessário trabalhar. Em seguida, bombear a água localizada nesta área, mesmo que seja apenas temporário. Sua instalação acaba sendo mais complicada. Portanto, para limitar os custos, os engenheiros geralmente escolhem materiais disponíveis perto do local. É possível construir uma ensecadeira com sacos cheios de terra. Mas o problema com este tipo de instalação está na evacuação da água. É difícil para os trabalhadores construírem sacadeiras que possam atingir tal profundidade. Para remediar isso, eles usam bombas capazes de evacuar a água rapidamente. Isso é um processo que pode ser muito caro para a construtora. É por isso que a maioria dos engenheiros só usa essa técnica se outras não forem utilizáveis para a construção. Outra técnica é usar caixões. Isso é muito comum na maioria dos canteiros de obra hoje. Permite que você trabalhe em um ambiente seco sem ter que mover a água. Para quem não conhece, os caixotões são estruturas estanques, mesmo quando abertas. Elas são colocadas na água até atingirem uma superfície sólida que possa sustentá-las. 3 tipos de caixotões são os mais utilizados neste tipo de situação, incluindo caixas abertas, cofres e pneus. As caixas abertas não têm fundo, facilitam assim o trabalho. Quanto aos cofres, tem uma base que os trabalhadores devem construir primeiro.
E para caixotões pneumáticos, permitem manter a mesma pressão dentro e fora da fundação. Em outros casos, alguns engenheiros usam caixas pré-montadas. Elas são construídas fora do local por empresas especializadas e depois transportadas para o local para serem colocadas na água. Elas caem diretamente sob a água com o seu peso. A técnica é amplamente utilizada hoje. É mais eficiente e fácil de configurar. A ponte Rion-Antírion está localizada sobre o Golfo de Corinto, na Grécia Ocidental. Conectar o rio à Grécia continental no Golfo de Corinto era um sonho há mais de um século. Soluções únicas foram encontradas. Por exemplo, a construção de um vão de aproximadamente 2.252 metros de comprimento para resistir às condições extremas. A ponte ainda é capaz de sobreviver a terremotos de magnitude de até 7,2. A resistência dela não decepciona. Suporta ventos de até 260 km por hora. Especialistas até dizem que a ponte pode ser o lugar mais seguro durante um terremoto. E a boa notícia é que os veículos podem cruzar o Golfo de Corinto em 5 minutos, em vez de 30 minutos de balsa. Tais disposições permitem limpar a água por algumas horas, o que pode deixar mais espaço para os navios maiores. Mas o que é realmente incrível é como ela foi construída. Para construir a ponte, o porão sob cada pilar foi reforçado. Cilindros de aço oco de 25 a 30 metros, com 2 metros de diâmetro, foram cravados no solo. Foram construídos caixotões com 90 metros de diâmetro, os maiores já construídos. O custo total do projeto foi de cerca de 800 milhões de euros. Todo o projeto foi lançado em julho de 1998 e concluído em maio de 2004. Por outro lado, a ponte mais longa já construída continua sendo a ponte Hong Kong-Zhuhai, que tem 55 quilômetros de comprimento. Foi construída com 400.000 toneladas de aço. Isso é suficiente para construir 60 Torres Eiffel. Mas esta ponte não é feita para transportes públicos. No passado, viajar entre esses destinos levava até 4 horas, mas a nova ponte reduz esse tempo para 30 minutos. Após sua inauguração em 2018, as autoridades estimaram que 9.200 veículos cruzaram a ponte todos os dias, mas eles reduziram suas estimativas depois que novas redes de transporte foram construídas na área, pois a tecnologia está em constante evolução. O homem continua a empurrar os limites da construção. Em breve, outras inovações surgirão para permitir que a humanidade avance ainda mais. Pronto, amigos, nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que você tenha apreciado. Se sim, deixe-nos um comentário. E acima de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo dos nossos próximos tópicos. Até breve para outro tópico no ATEC PT.